Salve progressistas, eu sou o Clayson. Bolsonaro chega amanhã dessa excursão que ele fez ao Golfo. Volta com as mãos vazias. Aliás, mais vazias do que quando ele foi, né? Porque gastou uma grana para fazer essa viagem para lá. Só para subir esse avião da FAB aí, R$100 mil. E é lógico, a gente sabe que não poderíamos esperar muita coisa do Bolsonaro. Mas era interessante que ele pudesse pelo menos justificar para o Brasil por que ele gasta tanto dinheiro e tempo e energia para fazer esse tipo de ação que não leva a nada, que não tem nenhum resultado. O máximo que ele teve foi uma promessa aqui e outra ali, mas promessas. Nenhum acordo, nada. E é somente nesses países autoritários, de fundamentalismo religioso, que o Bolsonaro é recebido com algum respeito. Você não vê Bolsonaro ser convidado para ir para o Canadá, para ir para a Holanda, para a Alemanha, para a França. É só nesses países aí, onde nós temos os líderes que sequestram as filhas, que matam pessoas, que esquartejam jornalistas. É só aí que ele é recebido. E aí ele vai lá e se refestela. A grande verdade é que não serviu realmente para nada e que ainda expôs uma série de questões que até agora estão sem respostas. Esse desembargador, que é responsável pelo processo do Flávio Rachadinha, estava lá, e o que ele estava fazendo lá? Esse vereadorzinho aí de Belo Horizonte. Então a gente percebe que realmente é um governo que vai do nada ao lugar nenhum. E agora, com essa chegada do Bolsonaro amanhã, refaz então toda a discussão em cima da filiação dele ao PL. E eu vou tratar desse assunto no vídeo de hoje, mostrar aqui para você a carta que foi divulgada pelo PL e trazer um pouco dos problemas e das soluções dessa filiação do Bolsonaro ao PL, sempre pedindo para que você dê o like no vídeo. Não se esqueça desse like, hein? Você pode dar o like agora, se você não gostar, você tira no final, mas o like é muito importante. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é inscrito no canal e dê uma força para o nosso Apoia-se. Nós estamos aqui no nosso mês de aniversário, 5 anos de canal, e com o seu Apoia-se a gente vai poder profissionalizar o nosso canal. São centavos que você paga por dia, dá para você ajudar e a gente consegue aqui, com a sua ajuda, com a união daquelas pessoas que gostam do nosso trabalho, a gente pode melhorar o nosso trabalho para você, tá bom? Nessa carta que o PL divulga, ele deixa claro que os líderes estão dando carta branca para que o Valdemar da Costa Neto possa fazer o que ele quiser. A verdade é que nós temos pelo menos sete governadores que são apoiados por opositores ao Bolsonaro. 7. E isso, obviamente, incomoda o Bolsonaro. É óbvio que, num primeiro momento, eu não acredito que isso vai ser retirado. E se for retirado, vai ser só pro forma. Porque nós temos questões que são praticamente incontornáveis. Em Pernambuco, por exemplo, o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, o Anderson Ferreira, que é do PL, ele tem um compromisso firmado com a prefeita de Caruaru, a Raquel Lira. Eles estão com esse compromisso para uma dobradinha com vistas à eleição do governo estadual. E lá em Pernambuco, o candidato ao governo estadual pelo Bolsonaro é o ministro do Turismo, o Gilson Machado. Ele pode compor ali, talvez deixar de ser candidato ao governo para ser candidato ao Senado, mas a ideia é que ele seja candidato ao governo do estado. Mas o diretório estadual do PL em Pernambuco não quer nem que ele seja nem senador nem governador, que quanto muito um deputado federal. Assim como o diretório do Piauí também tem diferenças gritantes com relação ao Bolsonaro. O diretório do Piauí, o PL do Piauí, está diretamente ligado ao Wellington Dias, que é do PT. E eles vão apoiar o Wellington Dias ao governo. Na Bahia, por exemplo, apesar do PL planejar se aliar ao ACM Neto para o governo estadual, tem uma ala do partido que mantém ainda proximidade com o Rui Costa, do PT. Então, se não for para um lado, é para o outro, mas os dois são oposição ao Bolsonaro. O Jorginho Melo, que é vice-líder do governo no Senado, ele já falou que não, Bolsonaro vai conseguir tudo que ele quer, vai ter tudo que ele quer no PL. É difícil, porque para isso acontecer, o PL vai perder alguns dos seus candidatos. Por exemplo, Marcelo Ramos, no Amazonas, ele é um opositor claro ao Bolsonaro. Marcelo Ramos sai do partido. É uma questão de sair do partido mesmo. O deputado Fábio Abreu, também, do Piauí, esse último aí já falou, olha, vou permanecer no partido se eu tiver autonomia para me aliar ao Wellington Dias,
ao governador Wellington Dias. Então, as coisas estão, assim, muito complicadas. Para você ter uma ideia, por exemplo, o Portinho, né, o Carlos Portinho, o senador Carlos Portinho, ele é do PL do Rio de Janeiro. Ele participou das conversas com Bolsonaro, ele fala algumas coisas a respeito do que está sendo posto com relação a esses acordos com Bolsonaro, mas ele já deixou claro que, olha, não pode ser do jeito que o Bolsonaro quer, não. Porque o Portinho, ele tem só um projeto, olha o projeto que ele tem um projeto de lei que trata da obrigação do certificado de vacinação para pessoas que tenham acesso livres a locais públicos. É exatamente tudo aquilo que o Bolsonaro não quer. Inclusive, o próprio Bolsonaro já anunciou que vai vetar o projeto. Então, ele falou, mas como é que pode? Como é que eu vou ter no meu partido dar apoio a alguém que vai ir contra o meu projeto? Que, aliás, é um projeto que vai contra toda a ala bolsonarista. Os bolsonaristas, até nos seus estados, fazem projetos para derrubar o chamado passaporte da vacina. E esse também é um receio do pessoal do PL. Porque eles sabem, olha, junto com o Bolsonaro vai vir mais 20 deputados. E esses 20 deputados, eles não são fiéis ao Valdemar da Costa Neto ou ao PL. Eles são fiéis ao Bolsonaro. E numa situação como essa, a primeira coisa que eles podem fazer é simplesmente pular fora do partido. Ou fazer valer a Aliança Nacional, que é o partido que eles querem realmente que seja feito, para que seja um partido do Bolsonaro. Para que seja um partido voltado 100% para as ideias do Bolsonaro. Então existe essa desconfiança. Além de tudo, é uma situação muito difícil para ser contornada por esses motivos. E isso se aprofunda no estado de São Paulo, onde o candidato a governador é o Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura do Bolsonaro. Então o Bolsonaro quer o Tarcísio de Freitas lá. E o PL já assumiu um compromisso de apoiar o Rodrigo Garcia, que é o vice do Dória. O Dória, quando ele for se colocar como candidato, ele então sai do governo. O Rodrigo Garcia vai passar a ser o governador de São Paulo. E aí ele está se candidatando então a uma reeleição. E o Dória quer o apoio à reeleição do Ricardo Garcia. O PL, ele tem uma série de cargos dentro do governo de São Paulo. Então ele teria que abrir mão desses cargos para que ele pudesse apoiar o candidato, um candidato que inclusive o PL nem quer, porque o próprio PL, ele divulgou, o Valdemar da Costa Neto, ele divulgou um vídeo indo contra o leilão dos aeroportos de Congonhas e de Santos Dumont. Ele foi contra uma ação do próprio Tarcísio de Freitas, o PL. E aí vem essa situação. O PL vai realmente entregar lá o Departamento de Águas e Energia Elétrica? Vai entregar o Departamento de Estradas e Rodagem? Vai apoiar um ministro, um nome que ele foi contra, que eles, na verdade, se colocaram como oposição em alguns momentos? Então é uma situação muito difícil. Mais difícil que tudo isso, para piorar essa situação, nós temos a briga dos dois irmãos. Flávio Bolsonaro, querendo de todas as formas o PL e querendo que o pai se filie ao PL, e Carlos Bolsonaro completamente contra, porque ele acredita que o PL está envolvido com uma série de problemas, esses que eu passei aqui para você, o apoio ao PT e aos adversários do Bolsonaro, as questões ligadas à corrupção do Valdemar da Costa Neto, que foi preso por corrupção, e toda essa situação que as redes sociais não aceitam muito bem. Alguns candidatos do PSL e outros apoiadores do Bolsonaro também não querem se filiar ao PL, e isso tiraria uma coesão do bloco bolsonarista nessas eleições. Então ainda tem a briga do Flávio com o Carlos, e no meio dessa situação como um todo, o Bolsonaro um tanto quanto a deriva. Porque se ele não fosse candidatar realmente ao PL, qual será o partido? Só para você ter uma ideia da gravidade da coisa, o Emael, aquele democrata cristão, ele declarou que não aceitou um pedido do Bolsonaro para entrar no partido dele. O Emael, o democrata cristão. Então a situação é muito complicada, é muito difícil para o Bolsonaro compor. Se, com essa sinalização de hoje do PL, se ela for realmente se colocar na prática, talvez o Bolsonaro engula alguns sapos
e aí na volta dele amanhã ele reveja, faça algumas reuniões e se filie mesmo ao PL no meio desse quebra-pau como um todo. O resultado final é que mesmo que ele se filie, ele entra um pouco enfraquecido, porque ele vai entrar com uma série de problemas, com brigas internas, briga entre os filhos, briga entre os apoiadores em estados, gente saindo do partido, gente entrando, uma bagunça sem fim que não favorece. O ideal seria que ele tivesse mais coesão. Mas como o Bolsonaro vai trazer para si coesão? Um sujeito que está no seu 10º partido, que não está nem aí com as questões partidárias, que na verdade ele depõe contra essas questões. E ao mesmo tempo um sujeito que quer mandar com mão de ferro, colocando a sua ideologia, que muitas vezes é inconsequente e muitas vezes ela é um trator, né? Passa por cima de todo mundo. Fica aqui essa informação para você. Nós estamos acompanhando e vamos trazer todas as novidades sempre aqui no canal. Para que você acompanhe os próximos vídeos, é só você se inscrever no canal. É de graça, viu? Não paga nada, não. Você se inscreve aqui, ativa o sininho, você pode acompanhar. A gente sempre passa informações para você, com análises detalhadas, com dados, com informações, todos os dados nas descrições dos vídeos. Acompanhe o nosso trabalho. Não se esqueça do joinha, o seu like ajuda que outras pessoas possam ver esse vídeo. E nos ajude no nosso Apoia-se. Estamos no nosso aniversário aqui de 5 anos do canal. E o seu Apoia-se é uma oportunidade para que a gente possa profissionalizar o nosso trabalho. Um grande abraço. Até a próxima.